a sabedoria do Senhor em responder a tantos que lhe perguntavam ou que o queriam intimidar, mas o Senhor sempre tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra de escape. Meus irmãos, toda vez que nós viermos à congregação, irmãos, o Senhor sempre falará uma palavra de escape na tua vida. Esta palavra, irmãos, é mais uma palavra de escape na vida de muitos que estão aqui na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Um dia disseram para o Senhor: os teus discípulos não jejuam. E o Senhor falou: é verdade, porque enquanto o esposo está junto, os amigos não precisam jejuar. Era o costume daquela época que ia casar-se, era acompanhado dos seus amigos para lá e para cá e faziam festa com ele. Era o significado desta palavra. Eles não precisam jejuar, mas se o esposo não estiver mais, então aí jejuam. Bem-aventurado, irmãos, é aquele que anda com o esposo no coração, com Cristo Jesus. Nós temos que jejuar das coisas deste mundo, das coisas da carne, das coisas do pecado. Isso nós jejuamos sempre, porque Ele está conosco. Mas das coisas espirituais, da alegria, da paz, da consolação, isso, irmão, se tiver alguém jejuando destas coisas, pela virtude desta palavra enviada pelo esposo, termina o teu jejum hoje em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por esta palavra, irmã, volte a alegria dentro do teu coração. Por esta palavra, volte a consolação dentro da tua alma. Aleluia. E quem fala contigo não é o homem, é aquele que te formou desde o ventre da tua mãe, é aquele que conhece o íntimo do teu coração. Eu sei o que tu necessitas, e nesta palavra tem uma bênção para o teu coração. Glória ao nome do Senhor. Quantas obras, irmão, quantas maravilhas, quantas coisas maravilhosas eles viram. Mas chegou a hora da tribulação, chegou a hora da provação. Dormiam enquanto o Senhor Jesus orava, estava em angústia. Dizia o Senhor Jesus aos seus discípulos ali que estavam com ele, aos três: orai por mim, vigiai, porque eu estou angustiado até a morte. Os irmãos entendam esta palavra do Senhor, qual era a profundidade disto. Senhor Jesus, estou angustiado até a morte, vocês não podem vigiar. E diz a palavra que os olhos deles estavam carregados. Estavam carregados. Ora, irmãos, foi preso o Senhor e foi levado para Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás mesmo era quem tinha aconselhado aos judeus a respeito do Senhor Jesus, dizendo que era necessário que um homem morresse pela paz do povo. E nisto, irmãos, ele já estava profetizando. Não sabia exatamente o sentido do que estava falando, achando que a paz era aquela que eles estavam procurando, que terminasse aquele movimento todo. Mas na verdade, irmãos, o sentido da palavra que estava saindo da boca dele era uma outra paz, porque a paz que ele almejava não veio. O Senhor Jesus foi crucificado, mas ressuscitou. E ainda que ele mesmo não viu o Senhor Jesus ressuscitado, irmãos, mas a palavra de Deus estava no coração de Pedro, estava no coração de João, estava no coração de Tiago, estava no coração dos apóstolos. E muitas vezes esta elite, irmãos, se aconselhou a respeito deste movimento que estava surgindo, até que um sábio disse: não vamos lutar muito contra eles, porque se não for de Deus, isso aí vai se dissuadir, daqui a pouco vai terminar, daqui a pouco termina. Porém, se for de Deus, estamos lutando contra Deus, deixa. Este foi outro conselho sábio que houve. Glória ao nome do Senhor. Bem feliz daqueles, irmãos, que a teu respeito aconselhar os demais a não mexer contigo.
do Senhor. Não estamos falando isso com soberba, com arrogância, com pretensão, achando que nós somos melhores do que os outros, porque nós não somos. A graça nos fez pequenos, irmãos. A graça nos fez humildes a todos. Podemos ver aqui, irmãos, a diversidade social que existe entre nós. Não é? Um bem pobrezinho passando alguma necessidade, outro muito rico, outro não tem cultura nenhuma, outro é juiz. E nós não sabemos quem é quem, irmãos. Olhando para o rosto de cada um, quem é maior do que o outro? Por acaso estão sentados nos primeiros bancos? Não. Estes são os primeiros que servem e que devem se preparar para sofrer pelo povo. Glória ao nome do Senhor. A beleza desta obra é esta, irmão. Bendito é o nome do Senhor, que nós somos todos iguais. Então, se tu és um homem culto, se tu és uma mulher culta de uma grande posição nessa sociedade, ou se tu és um homem pobrezinho, a palavra é a mesma para ti. A tua vida é um plano de Deus. Glória ao nome do Senhor. A tua vida é um plano de Deus. Ai daquele que se levantar contra o meu plano, diz o Senhor. E esta palavra está vindo, queridos, porque na revelação nós podemos sentir, tem muitos espíritos se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua prosperidade espiritual e contra aquilo também que o Senhor te prometeu na tua vida material, que é de menos importância, mas veio de Deus também. Glória ao nome do Senhor. O Senhor te diz a toda esta igreja: eu vou confirmar o meu plano na tua vida. Teu adversário espiritual ou material que seja, que está se levantando contra ti, vai ter que começar a recuar pela virtude desta palavra, por amor ao plano de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas teve a hora da tristeza, irmão. Teve a hora da aflição. Teve a hora da angústia. Glória a Deus. Teve uma hora, queridos, que todos eles, os irmãos percebem, foram testados no limite das suas forças. O Senhor, na oração, pedia a Deus, falava com Deus, Senhor Jesus: se possível, passa de mim esta hora, se não seja feita a tua vontade. Todos eles estavam no limite. Ora, irmãos, o outro discípulo e Simão Pedro seguiam o Senhor. Os discípulos seguiam a Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Quer dizer, ele falava de si mesmo, queridos. Era João falando de si mesmo, que ele era conhecido do sumo sacerdote. Então, entrou com o Senhor Jesus na sala do sumo sacerdote. Então ele usou tudo o que ele tinha, queridos, para acompanhar o Senhor, para ver o que estava acontecendo, para de alguma maneira procurar o bem da obra, o bem do Senhor, o bem do Evangelho, tudo o que ele tinha. Quer dizer, o relacionamento mesmo que ele tinha ali, ele usou, irmãos, para poder entrar e ver se de alguma maneira ele podia fazer alguma